Buscando a presença do Senhor, né? Ver os adolescentes na casa de Deus é gratificante. Nós temos a oportunidade e o privilégio de servirmos a Deus. Haja visto que no mundo aí fora, quantos que estão perdidos, quantos que estão às traças, nas garras do adversário, quantos nessa noite chegou da noitada, mas todavia o Senhor tem preservado uma geração e levantará esta geração para resgatar aqueles que estão perdidos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração nesta manhã e não poderia ser outra. Jeremias capítulo 18, a qual o Senhor já confirmou nesta manhã. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jeremias capítulo 18, versículo 1, escrito está: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizer: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as obras. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a liderança, os irmãos que nos concedeu a oportunidade, que teve a coragem de nos convidar para pregar nesta manhã. Não sou pregador, como grandes pregadores desta casa, mas nós falamos um pouquinho do amor de Deus de uma forma simples, às vezes gaguejando, tropeçando nas palavras, mas nós falamos um pouquinho de Deus pela misericórdia do Senhor. E nesta manhã o Senhor colocar esta palavra no meu coração, aleluia, do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, uma palavra que é bem conhecida, bem expressada no nosso meio. O momento em que o Senhor vem falar com Jeremias, numa época em que o povo de Israel, o povo de Judá, se encontrava em desobediência ao Senhor, entregue à apostasia, entregue à idolatria. Haja visto que, se levarmos à luz da Bíblia este pecado de idolatria, nós vamos ver que é algo abominável, uma abominação ao Senhor, porque Deus, ele abomina, aleluia, adoração a outro ser que não seja adoração ao próprio Deus. E o povo estava entregue à idolatria, o povo estava distante do Senhor. E o Senhor vem despertar e falar com Jeremias, porque Jeremias, para aquele povo, naquela época, para aquela geração, era o profeta de Deus. Ele era um porta-voz do Senhor. E o Senhor queria falar com aquela nação. O Senhor queria resgatar Judá de novo. O Senhor queria resgatar Israel e trazê-lo de volta aos caminhos do Senhor. Para isso, o Senhor usar a vida de Jeremias para profetizar naquele tempo. E o Senhor, aleluia, certa vez pega Jeremias e pede a Jeremias para que ele desça à casa do oleiro. E descendo à casa do oleiro, o Senhor ia fazer ouvir as palavras do Senhor. E Jeremias, obediente, se dispõe a descer à casa do oleiro. E chegando à casa do oleiro, ele começa a observar o oleiro a trabalhar na sua casa. Ele começa a observar o oleiro fazer a sua obra. E quando Jeremias está observando, o Senhor está ensinando Jeremias de forma visual e na prática, comparando de forma figurativa o barro como a nação de Israel, o barro como o povo de Israel, o barro como o povo de Deus, e o oleiro sendo o Senhor. De forma figurativa, o Senhor fala para Jeremias que da mesma forma que o oleiro estava trabalhando naquele barro, dando crescimento, dando forma naquele barro, e o barro veio se quebrar na mão do oleiro, assim estava o povo de Deus, quebrado como carne,
Mas o oleiro, aleluia, tornou a fazer daquele barro que havia se quebrado, um novo vaso, uma nova criatura, uma nova obra em suas mãos. E o Senhor fala para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, aleluia, não poderei fazer eu de vós, aleluia, como fez este oleiro à casa de Israel. Aleluia. O Senhor comparando Israel como barro na mão do oleiro. E o Senhor, aleluia, queria trazer de volta aquele povo, aquela nação, aquela geração que estava quebrada, que estava distante do Senhor. O Senhor queria fazer uma nova obra na vida deles. O Senhor queria regenerá-los. Aleluia. É interessante que Deus ele vai trazer Jeremias a esta comparação, que muito nos chama a atenção, porque é muito parecido com a criação e o Criador. Me fez lembrar em Gênesis, quando Deus pega do pó da terra e cria o homem com as suas mãos. Aleluia. E mostrando para Jeremias o cuidado do oleiro com o barro. Aleluia. Nos faz lembrar, é algo que Deus mostra figurativamente, mas que é muita coincidência com a criação e o Criador, para que nós possamos entender, aleluia, Israel, Judá, era um povo escolhido do Senhor, a qual o Senhor tinha escolhido para povo seu. E quando Deus escolhe alguém, quando Deus, aleluia, escolhe uma pessoa, Deus vai investir nessa pessoa. Quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe ninguém em vão. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe alguém para uma grande obra. Aleluia. Porque Deus não faz nada em vão. Deus não faz nada por emoção. Tudo que Deus faz tem uma razão. Tudo que Deus faz tem um propósito. E Deus tinha um propósito com aquele povo. Por isso a insistência que Deus tinha com aquele povo. De todas as vezes que ele se afastava do caminho do Senhor, o Senhor tentar trazer ele novamente dos seus caminhos. E nós vamos ver que Deus ele diz para Jeremias: assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O Senhor não diz para Jeremias que como vaso na mão do oleiro era. O Senhor diz como barro é. E como barro é na mão do oleiro, ele passa por vários processos, até se tornar um vaso. Há um processo longo, há um processo demorado, há fases, há etapa que o barro precisa passar. E se olharmos e observarmos este processo, nós vamos ver que é de muita coincidência com a nossa vida, com a vida do povo de Deus. E a primeira fase do barro é a escolha. Aleluia. Existe aproximadamente 200 espécies de barro. E somente 8 dessas 200 espécies servem para ser feito um vaso. Somente dessas 200 espécies de barro, aleluia, somente 8 servem para ir para a olaria e ser feito um vaso. Deus é tremendo, aleluia. É como olhar para a nação brasileira e observarmos e vermos uma nação que tem 214 milhões de habitantes aproximadamente. E entre essa multidão, essa nação, Deus escolheu você para sua vida. Deus olhou para essa nação, Deus olhou para essa geração, viu tanta espécie de barro. Entre elas, Deus olhou para você e disse: essa espécie serve para Deus. E Deus foi lá e te escolheu. E o Senhor te escolheu com um propósito. Você, adolescente, não está aqui apenas porque seu pai ou sua mãe é evangélico. Você não está aqui por obrigação. Você está aqui e ainda está nos caminhos do Senhor, porque Deus tem um propósito para você. Amém, aleluia. Porque desde o ventre tu és escolhido de Deus. E a cada um que aqui está foi escolhido e é escolhido por Deus. Aleluia. O Senhor, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos constituí, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas entre esses poucos que Deus escolhe, não há desculpa para Deus. Quando Deus escolhe alguém para a sua obra, não há muito o que fazer, não há escapatória, não há para onde fugir. Certa vez Jonas foi escolhido para uma missão e quis fugir, não deu muito certo. Se não foi por amor, foi pela dor. Porque há propósito que Deus tem para a sua vida, que é particular, que é você e Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe alguém, aleluia, por ser perfeito. Deus não precisa de ninguém perfeito na obra dele. Deus não precisa de ninguém capacitado na obra dele.
porque Ele pega os incapacitados para capacitar. Aleluia. Deus não precisa de ninguém que seja perfeito, Deus precisa de alguém que seja modelável, para que Ele possa modelar. Oh, Deus fazer tremendo e você um santo, vaso na presença aleluia. do Senhor. Deus maravilhoso. E quando Deus escolhe alguém, não adianta você dar desculpa da sua idade, dar desculpa da sua oratória, da sua vida, porque quando Deus escolheu Jeremias, Jeremias foi dar desculpa para o Senhor. Ô Senhor, eu sou como uma criança, não sei falar. Aí o Senhor olhou para Jeremias e diga: não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu te mandar dizer, tu dirás. Certa vez Deus vai escolher Moisés para liderar uma nação, para liderar um povo, e quando Deus escolhe Moisés, Moisés começa a questionar o Senhor de várias formas, dando um monte de desculpa para o Senhor, mas de todas elas o Senhor diz: vai lá, Moisés, porque eu sou contigo. Aleluia. Moisés vai dizer para o Senhor que ele não é eloquente, vai dizer que seus lábios são de lábios duros, aleluia, que o povo vai pensar, o que o povo vai dizer. Aí Deus diz para Moisés: apenas diga que o que eu sou, que sou, te enviou. Aleluia. Porventura não sou eu o Deus que fiz amor? Porventura não sou eu o Senhor Criador? Aleluia. O que eu te disser, da forma que eu te ordenar, como eu te capacitar, tu irás e tu farás, porque é o Senhor que escolhe, porque é o Senhor que capacita, e tu és escolhido de Deus. E talvez você olhe e veja, aleluia, um chamado ou um dom que você admira, que você queira, aleluia, um dia, aleluia, usufruir, participar da obra de Deus, e você às vezes se sente incapaz e acha que está tão longe, mas o Senhor diz: nunca é cedo demais para começar. Eu só preciso de um coração que tenha disponibilidade, eu só preciso de alguém que tenha compromisso, eu só preciso de alguém que volte ao coração para mim. Não importa a idade, não importa o tamanho, quanto tempo de igreja, aleluia, o que o Senhor procura é disponibilidade. Aleluia. E se você tiver disponibilidade, já desde cedo, o Senhor já começará a obra na sua vida. O Senhor já começará a levantar esses adolescentes, essa juventude, de uma forma sobrenatural. A irmã Jaciara falou aqui que a obra do Senhor precisa de obreiros, a obra do Senhor precisa de líderes, a obra do Senhor é carente. E o Senhor mesmo disse que a cidade é grande, poucos são os ceifeiros. Todavia há uma oportunidade para você se levantar na obra do Senhor. Todavia há um lugar, há um espaço para você. Todavia há um lugar na obra do Senhor para você se ocupar e fazer a obra do Senhor. E o oleiro, quando se colocar diante do oleiro os 200 espécies de barro, o oleiro ele vai conhecer minuciosamente as 8 espécies que servem para a sua obra. Ele conhece detalhadamente o barro que serve, o barro que é útil para a tua obra. Aleluia. Nós temos na Bíblia quando ali o Senhor está a escolher os seus discípulos. E o Senhor ali, quando escolhe, fala com Felipe, ele reconhece Cristo, ele pode chamar Natanael. Todo empolgado, vai falar para ele que viesse conhecer Jesus. E Natanael, incrédulo, ele até questiona: pode haver coisa boa vindo de Nazaré? E Felipe chama ele para que ele viesse e visse. E quando Natanael chega diante do Senhor, ali o Senhor já logo identifica ele, que ele era um barro, que ele era uma espécie de barro que serviria para a sua obra. E quando ele chega, o Senhor já logo dá um brado e diz: eis aí o israelita em quem não há dolo. Aí Natanael vai questionar o Senhor: mas de onde o Senhor me conhece? Aí o Senhor diz para Natanael: antes que Felipe fosse te chamar, te vi eu, tu, estando debaixo da figueira. Algo que só ele sabia. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre essa questão, mas entendemos que era algo particular dele. E o Senhor conhecia profundamente. Como o Senhor nos conhece, conhece a nossa vida, como o oleiro conhece minuciosamente o barro, assim o oleiro nos conhece, conhece o nosso coração, terra que ninguém Glória soma, seja dada terra ao que nome ninguém de caminha Jesus. por ela, somente o Senhor conhece. Aleluia. E a segunda fase, a primeira fase é a escolha. Quando o oleiro escolhe o barro e leva o barro para a sua olaria. E chegando lá, o barro vem do lamaçal, ele vem com alguns pedregulhos, vem com alguma sujeira. E quando ele é chegado, aleluia, diante da olaria, o oleiro vai levar ele para fazer a limpeza do barro. Oh, aleluia. O oleiro vai levar ele para um tanque, para que o barro passe por uma etapa que chama de curtimento. E ali é feito tudo
a limpeza, a purificação daquele barro. Aleluia, assim é o Senhor nas nossas vidas. Haja visto que mesmo que nós começamos no berço evangélico, sempre haverá algo em nossas vidas que o Senhor precisará tirar. Sempre haverá algo em nossas vidas que o Senhor precisará limpar. Sempre haverá algo em nossas vidas que o Senhor precisará purificar. Aleluia. Isto é uma etapa, é uma fase que o barro tem que passar. E logo em seguida o vaso ele é levado para o curtimento, para que ali ele pegue liga e fica, aleluia, moldável. E nós vimos que quando o Senhor ele vai escolher Moisés para a sua obra, o Senhor se apresenta a ele no meio da sarça. E Moisés, aleluia, ele se atenta à sarça, via que a sarça queimava e não se consumia. E quando Moisés vai, aleluia, se aproximar daquela sarça, o Senhor diz: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E aí o Senhor diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Era um barro, era um vaso, aleluia, que seria útil na presença do Senhor. Um vaso escolhido. Uma espécie de barro que seria para a boa obra do Senhor, mas era um barro que precisava ser purificado, era um barro que precisava tirar algo ainda da sua vida. E todos nós, se tivermos algo em nossas vidas que ainda precisa ser tirado, o oleiro está aqui nesta manhã. Glória a para Deus. tirar. O oleiro está aqui nesta Sim, manhã Jesus. para nos purificar. És maravilhoso. Deixe o oleiro trabalhar na sua vida. Aleluia. Deixe o oleiro te lapidar. Deixe o oleiro te limpar nesta manhã. Aleluia. Se há algo em você, aleluia, que ainda entristece ao Senhor, se há algo em nossas vidas ainda que nos afasta do Senhor, deixe que nessa manhã o Senhor, Deus poderoso da e sua santo. vida, Aleluia. te purifique, te Eis-me aqui, limpe Senhor. e te lave. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus de misericórdia. Aleluia. Tu és E aí, perfeito. quando o vaso está na fase de curtimento, há outros vasos que já passou por aquela etapa. Então o oleiro tira e leva para continuar a obra. E o barro que chegou, ele vai para o curtimento. E esse é o momento em que muitos chamam do silêncio de Deus. Porque enquanto o vaso está ali em curtimento, o oleiro está trabalhando no outro barro. Essa é a fase da nossa vida que às vezes nós olhamos e parece que a vida de todo mundo vai para frente. Parece que todo mundo prospera. Parece que todo mundo caminha e nós não saímos do lugar. Parece que até para o ímpio as coisas são fáceis. E nós que servimos ao Senhor parece que é difícil. Mas isso é um momento, aleluia, que nós temos que passar. É a fase do barro. Parece até que o oleiro nos esqueceu. Parece até que o oleiro está de costas para nós. Parece que o oleiro abandonou-nos. Certa vez Gideão estava malhando trigo no lagar. O povo passando por uma opressão pelos midianitas. E Gideão se sentiu desamparado. Mas o anjo do Senhor lhe apareceu para ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz: Senhor, o que tem feito as maravilhas dos nossos pais? O Senhor só fez na vida deles? Só com eles o Senhor foi? Aleluia. Gideão estava se sentindo desamparado, esquecido pelo Senhor, mas todavia Deus estava contemplando Gideão naquele lugar. Todavia Deus tinha o controle do seu povo, todavia Deus tinha o controle da vida de Gideão, e o Senhor chegou ali, tirou ele daquele lagar, e o levantou e fez uma boa obra através da vida de Gideão para livrar o povo dos midianitas. Aleluia. E toda vez que o oleiro está trabalhando, embora ele esteja trabalhando no vaso, o barro que já chegou na etapa da modelagem, e aquele que está ali, o oleiro pode até estar de costas para ele, mas o oleiro sabe que ele está ali. E o oleiro sabe o tempo certo de tirar ele de lá. O oleiro sabe o tempo certo que ele tem que ficar ali. Aleluia, mas todavia o oleiro não se esquecerá daquele barro. E chegará o tempo do oleiro pegar aquele barro e trazer ele para o processo. E depois desse curtimento, o barro ele é levado para o pisamento, que é necessário o barro ser pisado, para que tire todo o ar do barro, para que tire ali todo o inchaço do barro, para que não venha atrapalhar na hora da confecção desse vaso. Haja visto que nós falamos que este é um momento de provação e dificuldade, o amassamento do Senhor. Mas essa é uma aprovação que vem para tirar o nosso eu. A aprovação que vem para tirar todo o ego,
o ar, o inchaço do barro, para que nós não nos orgulhamos, para que nós sabemos de onde o Senhor nos tirou e para que nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Provérbios 16, 18 diz: a soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Foi assim com Satanás. Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso o orgulho não deve jamais fazer parte da nossa vida. E é algo que, se tiver em nós, o oleiro tem que trabalhar, nos amassar, para que seja tirado das nossas vidas. A quarta fase é a mistura do barro com a palha fina e pedra triturada, que serve para dar fortalecimento para que o barro não quebre fácil na sua formação. Esse é o processo onde vamos ficando calejados com as perseguições, lutas, provações, que nos traz amadurecimento espiritual. Como a irmã falou, né, que este é um ano de conquista, mas é um ano de muitas lutas. E assim é a vida do cristão. E quanto mais luta nós vamos passando, quanto mais luta nós vamos enfrentando, mais nós vamos crescendo, mais nós vamos adquirindo amadurecimento na presença do Senhor. E depois do vaso passar por essas 4 fases, a quinta fase é quando ele é levado sobre a roda, para a mão do oleiro. E ali o oleiro traz ele para mais perto de Deus ti. tremendo. Ali é o momento que nós chamamos de ter intimidade com o Senhor, de se aproximarmos mais de Deus. Nós chegamos, aleluia, à casa do Senhor e nós vamos caminhando até que chegue um momento que nós cansa de viver do raso e nós precisamos se aprofundar mais, e nós precisamos buscar mais, e nós precisamos fazer mais, porque nós precisamos estar mais perto do Senhor. E esse é o momento que o vaso é levado para a mão do oleiro para ser moldado. Este é o momento que o barro é levado para que o oleiro comece a dar forma ao vaso, para que o oleiro comece a sua obra sobre o vaso. Depois de ser preparado, depois de ser limpo, depois de passar pela curtição, ele é trazido, aleluia, pelo oleiro e ficará sobre os cuidados, sobre a atenção do oleiro. Aleluia. E ali, quando começa-se a modelar o barro na mão do oleiro, o oleiro, aleluia, pode estar sobre as rodas apenas um pedaço de barro, mas quando o oleiro olha para aquele pedaço de barro, ele já vê um vaso, ele já vê a obra pronta, aleluia, na sua mente. Aleluia, o oleiro já está vendo o crescimento, a forma que ele vai dar para aquele barro, aleluia. E quando ele começa ali a dar forma ao barro, o barro só se quebra na mão do oleiro se ele querer ultrapassar os limites que o oleiro põe para ele. Aleluia, o oleiro começa a modelar, começa a lapidar, começa a trabalhar sobre o barro. E o oleiro sabe o tamanho que ele vai dar para o barro, ele sabe a largura que ele vai dar para o barro. E o barro, se ele quiser ultrapassar o limite da altura que o oleiro está proporcionando, se ele quiser ultrapassar o limite da largura que o oleiro está proporcionando, ele vai na contramão da mão do oleiro. E toda vez que formos na contramão da mão do oleiro, o barro irá se quebrar. É por isso que muitas das vezes o barro se quebra na mão do oleiro, pela desobediência, pela rebeldia, pela soberba, pelo orgulho, porque quer ser mais do que aquilo que o oleiro está proporcionando para ele. Porque é o momento certo da forma, ao momento certo do oleiro terminar a obra, ao momento certo do oleiro, aleluia, dar o tamanho, dar a altura, e o oleiro sabe o porquê que está fazendo barro daquele tamanho, ele sabe o porquê que ele está fazendo barro daquela altura, porque daquele tamanho, daquela altura, o barro terá utilidade daquele jeito. Então não adianta o vaso crescer mais do que aquilo que o Senhor está determinando, porque o Senhor sabe o que é bom para nós, o Senhor sabe o que é certo para nós, nem nós sabemos o que é bom para nós, mas o oleiro sabe o que é melhor para nós. E quando o oleiro está olhando, aleluia, vendo aquele barro, quem olha e chega e vê o oleiro trabalhando só vê um barro, mas o oleiro, quando ele está trabalhando, ele já vê um vaso. Muitas das vezes olhamos e vemos apenas os adolescentes, vemos apenas uma criança, mas o Senhor já olhou lá de cima e viu um profeta, o Senhor já olhou lá de cima e viu um pregador, o Senhor já olhou lá de cima e viu um obreiro da casa do Senhor, um obreiro de valor. Aleluia, e o Senhor, aleluia, a visão, a nossa ótica humana não consegue enxergar o amanhã.
A nossa ótica humana não consegue ver daqui meia hora o que acontecerá. Mas o Engrandecido Senhor é o nome Deus de Jesus. conhece Aleluia. hoje, conhece o amanhã. E o seu crescimento, o seu futuro, aleluia, a sua vida ministerial está nas mãos do oleiro. E se você deixar o Deus oleiro tremendo trabalhar e no seu santo, barco, aleluia. se você deixar o oleiro te moldar, se você deixar o oleiro te lapidar, aleluia, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem um crescimento bom, sadio para a sua vida na presença dele. Oh, glória. Tudo que nós precisamos é estar no centro da vontade do Senhor. Oh, Jesus. Tudo que nós precisamos é entregar o nosso barro ao Aleluia. Senhor, é deixar que o Senhor nos modele e deixar que o Senhor lapide as nossas vidas. Então nesta manhã entregue a sua vida ao Senhor, se coloque no centro da vontade, se coloque Deus no de centro misericórdia. da verdade do Senhor. Pergunte a Deus, fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual a maneira que o Senhor quer que eu esteja na sua casa? Aonde é o centro da verdade? Aonde é o centro da vontade de eu estar? Eu quero estar no centro da vontade, eu quero estar sobre as rodas, e eu quero estar nas mãos do oleiro, eu quero deixar o oleiro trabalhar na minha vida. Entregue o teu barro ao Senhor, deixa o oleiro te dar forma, deixa o oleiro te dar crescimento, deixa o oleiro despertar o dom que há em você, deixa o oleiro despertar o chamado que há na sua vida. Nunca é cedo demais para começar. Aleluia, o oleiro, aleluia, ele não olha para tamanho, ele não olha, aleluia, para circunstância, o oleiro não olha, aleluia, para a nossa idade, o oleiro não olha para a cor, para a raça. Tudo que o oleiro olha é para que tenha um coração, aleluia, disponível, que tenha um coração voltado ao Senhor e que você deixe o oleiro trabalhar na sua vida. Oh, glória a Deus. Que nós possamos deixar o oleiro nos moldar. Aleluia. Não é o seu amigo que vai te moldar. Não é a rede social que tem que te moldar. Aleluia, não é as más companhias que tem que te moldar. Quem tem que te moldar é o Senhor. Amém. Porque é o Senhor que Glória a sabe Deus, o que é melhor aleluia. para você. É o Senhor que sabe o caminho certo para você. Glória seja Então dada ao você nome de entregue os Jesus. seus caminhos ao Senhor, ouça a voz do Senhor. Nós passamos por esta manhã de reflexão. Aleluia, com os nossos líderes estão a experiência, com esta juventude está a força. E se ajuntarem a força e pegar a experiência dos líderes, aleluia, propõe para vocês de conselhos, e se vocês abraçarem e agarrar, Deus levantará uma geração forte, um exército forte e inabalável. E a sexta fase do barro é quando o barro é levado para a fornalha. Eita. Aleluia, quando o vaso ali ele precisa passar pela prova de fogo. Glória a Deus. Quando nós pensamos que a prova está demais, aí o Senhor vem e aquece. Oh, aleluia. Mas é necessário, porque é a fornalha que vai dizer se toda essa etapa que o vaso passou, se toda essa etapa que o barro passou, se realmente ele está pronto. Se não ficou nenhuma trinca para trás, se não ficou nenhuma sujeirinha para trás, se o vaso vai suportar. Aleluia, se o vaso suportar a prova de fogo, se o vaso suportar, aleluia, a fornalha, o vaso realmente está apto, está pronto e pode ser considerado um vaso na mão do oleiro. Que nesta manhã nós possamos nos entregar ao Senhor, buscar o Senhor com todas as nossas forças. A minha melhor fase na obra do Senhor, a minha melhor fase, aleluia, de buscar o Senhor foi na minha adolescência, dos meus 12 anos até os 16 anos. Foi onde eu mais conheci Deus, foi onde eu mais vivi experiências espirituais com o Senhor. Então você tem tempo para buscar o Senhor, aproveite isso. Não ande ansioso, aleluia, pelo amanhã, não ande ansioso, aleluia, pelas coisas desta vida, não se prenda às coisas deste mundo, mas volte o seu coração ao Senhor, volte o seu coração à obra do Senhor, aleluia, se aproxime mais do Senhor, faça como um barro que ele é escolhido. Quando ele é tirado do lamaçal, ele vem para a casa do oleiro, dá as costas para o mundo, dá as costas para o lamaçal e deixa o oleiro tomar conta Aleluia. da frente. Que nós possamos deixar que o oleiro tome conta das nossas vidas. Que nós possamos virar as costas para este mundo. Aleluia, se atentar a Deus. Que nós possamos buscar mais ao Senhor, se apegar a Deus. Aleluia, e deixar que o Senhor cuide da nossa vida. Que o Senhor cuide do nosso futuro. Que o Senhor nos dê o crescimento e que o Senhor trabalhe em nossas vidas, vivendo as promessas e vivendo os propósitos do Senhor. Aleluia, suporte o processo e viva o propósito. Amém? Aleluia. Por essas palavras que o Senhor colocou no meu coração.
Que Deus abençoe aos irmãos que nos concedeu a oportunidade. Aleluia! Somos Deus livre, obrigados. aleluia! Mas nós falamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração de uma forma Glória a humilde. Deus, Santo Amém, irmãos? Deus. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Aleluia.